Quer dizer que você está pensando de mudar de carreira ou começar uma carreira na neurociência, mas você não sabe se isso vale a pena? Então fica comigo e assiste esse vídeo porque esse vídeo é pra você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nicolas, neurocientista aqui, e hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito importante que as pessoas elas geralmente perguntam pra mim aqui nos comentários do YouTube, né? Eu falo bastante sobre carreira em neurociência aqui, então sempre surge uma dúvida no sentido de a neurociência ela realmente vale a pena, né? Algumas pessoas chegaram a fazer até alguns comentários um pouco maldosos, né? Naquele sentido clássico que a gente tem aqui no Brasil, de achar que se você quer ter sucesso na sua carreira, então você tem que fazer engenharia, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, e aquelas coisas bem ultrapassadas já, né? Um pensamento bastante retrógrado, sabe? É uma coisa que a gente já não vive mais essa realidade aqui no Brasil. Existem várias carreiras novas surgindo, cheias de oportunidades. E eu queria que vocês entendessem aqui o porquê que eu fiz neurociência, porquê que eu escolhi seguir o caminho da neurociência e o quanto que isso traz de resultado na minha vida, seja ele positivo ou negativo. Então, o primeiro fator que eu quero trazer aqui para vocês considerarem é o fato de que a neurociência ela é uma carreira científica. O que mais me atraiu na hora de escolher a neurociência foi uma questão muito vocacional, no sentido de que ela ressoava comigo na busca pelo conhecimento, né? No seu objetivo como gerar e criar conhecimento a partir dos meus esforços de trabalho e compartilhar esse conhecimento com a sociedade e trazer um retorno positivo para a sociedade com base naquilo que eu faço todos os dias. E nesse sentido a neurociência ela se destaca porque ela tem a ver com o estudo do próprio ser humano. Né? Então tudo aquilo que é atividade humana está relacionada com a neurociência, tem interfaces com a neurociência. E isso faz com que o leque de possibilidades e de oportunidades para o neurocientista seja enorme, porque tudo aquilo que a gente faz tem como a gente pensar na neurociência como algo a auxiliar aquilo que precisa ser feito. Então eu vou dar um exemplo aqui para que as coisas fiquem um pouco mais claras, tá? As pessoas, elas precisam comer, certo? O fato de que a gente sente fome depende da atividade do nosso cérebro. Então, quando eu entendo como o nosso cérebro produz a sensação de fome, eu posso desenvolver fármacos que sejam capazes de reduzir a fome e ajudar as pessoas que têm problemas de apetite. Eu posso desenvolver programas nutricionais que consideram a forma como que o sistema nervoso gera a fome, para que as pessoas elas possam ter dietas que são mais equilibradas, menos difíceis de serem seguidas, principalmente. Eu compreendo os hábitos dos seres humanos, então eu posso direcionar essa pessoa para que ela siga uma dieta mais fácil de ser seguida. E num outro extremo, a gente pode pensar até mesmo em arquitetura. Você vai criar um ambiente para sua empresa, vai criar um ambiente para sua casa. O que a neurociência tem a colaborar quando a gente está falando dos espaços onde nós estamos imersos? Afinal de contas, os espaços, né, tem se estudado, tem uma grande influência na forma como a gente se sente, no nosso bem-estar, na forma como a gente executa as nossas tarefas. Tem toda uma questão de ergonomia aqui, a gente pode pensar em ergonomia num aspecto cognitivo, então a neurociência tem como ajudar. Se a gente for para outro extremo, a gente pode pensar em neurociência e direito, o estudo da ética a partir do ponto de vista da neurociência, dos achados da neurociência. A forma como a gente enxerga a psicologia e a mente hoje está intimamente atrelada aos achados da neurociência no sentido de entender como que o cérebro produz a nossa experiência consciente, como que a gente toma decisões, como que é o nosso processo de planejamento e de execução de ações. Assim a gente está falando da própria questão do livre-arbítrio. Isso tem uma implicação extremamente importante para o direito. E quanto mais a neurociência ganha espaço, mais necessário se torna falar sobre esses assuntos e mais importante é a figura do neurocientista para estar ali
oferecendo consultoria e conhecimento para que essas áreas do saber também avancem. Eu diria hoje em dia que a neurociência está na base do futuro do desenvolvimento tecnológico também. A gente tem vivido uma revolução na inteligência artificial que, querendo ou não, se alimenta muito do nosso entendimento de como as próprias redes neurais funcionam. O próprio termo rede neural, amplamente utilizado no Deep Learning, é um conceito que vem da neurociência. Se você for para a graduação em neurociência, você vai ter neurociência computacional, você vai ver sobre redes neurais. Se você for por um mestrado na UFABC, por exemplo, você vai ter como matéria obrigatória neurociência computacional. Vai entender sobre como essas redes elas são modeladas e como que elas funcionam, qual que é a arquitetura delas, como que elas produzem os resultados que elas produzem. E não só fique restrito à ideia de inteligência artificial como ela é hoje, mas os próprios avanços na estrutura dos computadores estão ligados já à neurociência também. Vocês já devem ter ouvido falar na computação quântica, né? Que diferente da computação tradicional, utiliza outros meios de processamento, né? Os processadores têm uma tecnologia diferente. Além da computação quântica, a gente também tem uma nova chamada de computação neuromórfica, né? Então, a Intel está desenvolvendo esses tipos de processadores para um novo tipo de computação, com um poder computacional completamente diferente, baseado na estrutura como o cérebro aprende e processa informação. Então, um neurocientista tem uma vantagem enorme no mercado de trabalho como esse, que valoriza o entendimento de como nós funcionamos, né, como o nosso cérebro funciona e como que a gente pode transformar isso em tecnologia, ou como ainda a gente pode interagir com essa tecnologia. Um dos grandes ramos hoje em dia de estudo dentro da neurociência é a interface cérebro-máquina, que caminha justamente ali com a intersecção entre a engenharia, a computação e a neurociência. Quer um exemplo de empresa que contrata nesse sentido? A Neuralink lá do Elon Musk. Que esses dias acabou de sair uma notícia falando que eles estão avançando no sentido de fazer testes com aqueles chips implantados em humanos para poder transformar a experiência que a gente tem com máquinas. Pensa que o chip é um meio, mas você não precisaria de uma tecnologia invasiva. Dentro da neurociência nós temos outros métodos para leitura dos sinais neurais que também possibilitam a interação com máquinas. Aqui no Brasil a gente tem a pesquisa lá do Michel Nicoleles, por exemplo, o exoesqueleto, que o primeiro chute na Copa do Mundo que teve aqui no Brasil foi dado por um voluntário, né, paciente que estava utilizando aquele exoesqueleto. Essa tecnologia que a gente usa para fazer a interface, então, entre o nosso cérebro e o exoesqueleto era o eletroencefalograma, que é uma metodologia onde a gente coloca uma touquinha na cabeça da pessoa, cheia de eletrodos. Esses eletrodos, eles recebem os sinais elétricos provindos do cérebro e a partir da decodificação desses sinais a gente consegue fazer com que a máquina execute determinados comandos específicos que a gente tem interesse. Então, eu acredito, muito piamente, são poucos exemplos, né, de como a neurociência tem a influenciar o futuro do desenvolvimento da tecnologia cada vez mais. A neurociência é uma ciência muito nova, muito jovem, muito recente. Ela já transformou a forma como a sociedade opera e ela vai continuar a transformar cada vez mais a sociedade no próximo século, com certeza, sem sombra de dúvidas. E aí, a partir do ponto de vista de quem está se formando hoje em neurociência, então se você estiver conversando um curso, você vai demorar aí pelo menos seus 4 ou 5 anos para se formar. Então estamos falando ali de 2026, 2027. Existem muitas oportunidades para um neurocientista nesse mercado de trabalho, né? Acredito que o desenvolvimento tecnológico só tem a trazer pontos positivos para um neurocientista, mas não só isso, coisas que as marcas precisam também fazem com que a visão de um neurocientista seja cada vez mais importante. Esse profissional qualificado, que tem uma visão científica das coisas, que consegue organizar problemas, formular hipóteses, trabalhar com dados e gerar insight e resultado a partir disso, é muito valioso. Eu tenho muitos colegas que trabalham com Data Science. Eu trabalho em uma empresa, inclusive, não fazendo Data Science na mão ali, né, executando, mas eu sou líder de inovação, de iniciativas de inovação dentro de uma empresa que trabalha com consultoria para desenvolvimento de tecnologias de Data Science. Isso porque eu me valho da minha experiência também como tendo feito ciência e tecnologia antes, né, onde eu tenho essa ampla visão a respeito de tecnologia,
dentro das diversas áreas da ciência, um background matemático, um background de programação, sim, claro, mas principalmente por ter um olhar inovador, um olhar aberto, um olhar interdisciplinar para isso, que é um profissional que as empresas estão procurando hoje, que é muito valorizado no mercado. Até mesmo quem executa as funções ali dentro de Data Science é um profissional que é mega, super bem pago, tanto no Brasil quanto no exterior, e existe um déficit das centenas de milhares de profissionais no mercado no mundo. Então existe muita oportunidade e pouco profissional pronto para atacar essa demanda do mercado. Então os salários acabam sendo super altos. Às vezes você encontra data scientists aí ganhando mais de 15, 20 mil reais. Alinhado com essa proposta de desenvolvimento tecnológico, de interface cérebro-máquina, de data science, todo esse universo, a gente ainda tem o mercado de NFTs e o metaverso se desenvolvendo. O metaverso procura que a gente desenvolva experiências cada vez mais próximas da realidade ou mais interessantes dentro do universo virtual. Então, com a ascensão do metaverso, mais e mais vai ser necessário de ser entendido no sentido de levar experiências cada vez mais analógicas, né? Cada vez mais similares com a realidade como ela é aqui no mundo normal para dentro do ambiente virtual. E empresas como o Facebook sabem muito bem disso, né? Não é mais Facebook, agora é Meta, né? Empresas como a Meta sabem muito bem disso e já estão contratando neurocientistas há muito tempo para desenvolver esse tipo de tecnologia que permite uma interface seamless, né? Que eles falam, uma interface que é tão próxima da realidade dentro desse ambiente virtual que você mal notaria que está nesse ambiente virtual. Ou ainda, simplesmente para trazer a experiência de uma forma muito mais engajadora para dentro desse ambiente virtual, sem que você precise ter muita dificuldade de lidar com a tecnologia. Inclusive, esse é um outro ponto que é a favor do neurocientista, porque a partir do nosso entendimento das atitudes, né, aquilo que está dentro da cabeça e do comportamento do ser humano, nós podemos desenhar melhores experiências para os usuários finais de qualquer produto ou tecnologia. E uma das coisas que a gente tem notado de maior dor no desenvolvimento tecnológico é que é difícil para as pessoas se adaptarem às novas tecnologias. Então, quanto mais as tecnologias que são desenvolvidas se aproximam da forma como a gente realmente consegue lidar com elas, mais valor ganha um profissional como um neurocientista dentro do mercado. Eu acho que um ponto importante de ressaltar é que está caindo por terra essa noção de que você precisa ter uma formação específica para atuar dentro de um mercado de trabalho. Né? É mais importante você ter um olhar, um entendimento sobre esses assuntos, a vontade de aprender, né? E a vontade de realmente se dedicar para resolver um problema do mundo físico que vai te trazer mais oportunidades. E o pensamento, a forma de pensar, né, que você consegue através de uma formação como cientista, em especial como neurocientista, por entender ainda dos aspectos do comportamento, das atitudes, do pensamento das pessoas, te dá uma vantagem enorme nesse novo mercado de trabalho. E aí a gente também pode pensar nas partes mais tradicionais do trabalho do neurocientista, né? Com tantas pessoas tendo seus empregos ameaçados, inclusive pelo desenvolvimento da tecnologia, né? Estimando-se aí que 80% da força do trabalho ali na década de 30 pode ser completamente alterada em relação ao que é hoje, o trabalho do cientista fica um pouco mais blindado, um pouco mais protegido, porque a capacidade de formular hipóteses interessantes, testar essas hipóteses, de utilizar-se de método científico, é mais difícil de ser substituído por uma máquina do que um trabalho manual repetitivo. E a ciência está na base do desenvolvimento de qualquer sociedade, então isso já acontece há muito tempo, vai continuar se intensificando ao longo dos próximos anos, então a carreira de cientista ela acaba se tornando cada vez mais valorizada nesse sentido. E um outro caminho possível para um neurocientista é dentro da pesquisa clínica, né, ali vinculada com a medicina, com a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias que melhor paga e que melhor se estabilizou ao longo dos anos, aí, né, uma das indústrias mais ricas do mundo. Então, se você tem interesse em desenvolver fármacos, né, pensando aqui que a população está envelhecendo cada vez mais, isso requer mais cuidados com a saúde, requer que as pessoas entendam quais são os problemas que elas podem ter
com a sua cognição, com a saúde do seu cérebro. Então você pode trabalhar tanto com quem quer divulgar a informação para essas pessoas, como quem está trabalhando dentro de uma clínica vai dar um suporte ali dentro, quanto no desenvolvimento das próprias tecnologias que fazem com que as pessoas tenham vidas melhores, né, trazendo ergonomia cognitiva para a vida dessas pessoas que estão envelhecendo. Você pode trabalhar também trazendo fármacos para o mercado que encontre curas para doenças como Parkinson, como Alzheimer, como Huntington, como esquizofrenia. Enfim, a gente vive num mundo também onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais deprimidas, né? Cada vez mais transtornos mentais a gente vê aparecendo, pipocando para todos os lados. Então, dentro do ramo da aprendizagem, a gente também tem o TDAH, a gente tem do lado do desenvolvimento o autismo também ganhando bastante visibilidade. Então, tudo isso são oportunidades para que a gente trabalhe com neurociência, para que a gente possa trazer uma vida melhor para essas pessoas. Então veja que além de trabalhar para as outras empresas, existem inúmeras oportunidades de se empreender com neurociência, seja através da criação de conteúdo, como eu estou fazendo aqui, mas seja abrindo uma empresa de neuroengenharia, você pode fazer uma empresa de neurofarmacologia, você tem vários caminhos de oportunidades aqui dentro da neurociência. Então, respondendo diretamente à pergunta, vale a pena fazer neurociência hoje? Eu diria completamente um retumbante sim. Por quê? Porque a neurociência já está se consolidando como algo importante, algo que as pessoas precisam saber a respeito e está crescendo cada vez mais. É um mercado em uma expansão exponencial, que vai precisar de muito profissional e tem pouquíssimos cursos de neurociência disponíveis para que você se torne este profissional. Se você quer saber como se tornar um neurocientista, no final desse vídeo eu vou deixar um card para um outro vídeo que eu já fiz a respeito disso. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido produtivo para tirar suas dúvidas a respeito de vou projetar uma carreira em neurociência, vale a pena? Vou entrar na faculdade de neurociência? Será que esse negócio é para mim? Será que eu vou trabalhar com algo que eu gosto? Se você gosta de desenvolvimento e inovação tecnológica, se você gosta de ciência, se você gosta de ficar, de ir para o laboratório, descobrir coisas novas a respeito do mundo, cara, esse caminho é um caminho extremamente interessante para você. Se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, que isso ajuda muito com o crescimento do canal. Se você conhece alguém que está precisando entender qual carreira que vai seguir, não consegue, manda esse vídeo para ela, para que ela possa conhecer essa área e de repente mudar até as ideias que ela estava tendo em relação a que carreira seguir. E eu acho que por esse vídeo era isso, gente. Espero que as suas dúvidas tenham sido sanadas. Caso eu não tenha falado a respeito de alguma coisa importante, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e responder. Beleza? Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.